Hello, people! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando com vocês é a professora Telise Nóbrega, né? E hoje vamos dando continuidade aos nossos assuntos de doenças transmissíveis. Então, como eu combinei com vocês, o último dia da semana, né? O quinto da semana, ele vai ser reservado justamente para a gente estar fazendo algumas questões comentadas, algumas questões de concurso que eles têm um potencial existente, né, relacionado justamente à questão para vocês se prepararem, para vocês estudarem também para futuros concursos públicos. E dessa forma, hoje a gente vai estar trazendo essas questões para vocês terem uma melhor fixação, certo? Mas antes disso, gente, lembrem que ontem a gente conversou um pouquinho a respeito das hepatites virais, né? Então, vocês viram que toda vida que eu falo de hepatite, nada mais é do que uma inflamação a nível do fígado. E nós vamos ter as principais aqui no Brasil, hepatite A, hepatite B e hepatite C. Então, aquela hepatite A, ela vai estar voltada muito para as condições, para a veiculação de contaminação fecal oral, né? Então, dessa forma, a gente tem que ter cuidado com os alimentos, a gente tem que ter cuidado com a água, a gente tem que ter cuidado naqueles ambientes onde tem muitas crianças. Então, dessa forma, a gente tem que ter uma atenção voltada para a questão do saneamento básico, né? E já voltada um pouquinho para a hepatite B e C, vocês viram também que nós temos a via sexual, nós vimos a via relacionada ao sangue, então dessa forma a gente também tem que ter cuidado. E lembrem que toda vida que a gente fala de hepatite, um dos sinais típicos que a gente vai apresentar, né? Só não na hepatite A, que a hepatite A ela é mais leve, vai ser justamente a icterícia, né? A icterícia vai ser aquele o quê? Amarelão. Então, a pessoa ela vai se apresentar com a coloração amarelada, seja essa coloração nos olhos, seja essa coloração até na pele. Então, nessa forma, que vai ser desencadeada devido ao aumento de bilirrubina, a gente pode ter até desencadear o carcinoma hepatocelular, que nada mais é o câncer de fígado, que vai ser muito comum, principalmente com a hepatite B e C. E lembre que esses dois últimos tipos de hepatite, elas vão estar causando no paciente um estado de cronicidade. O que significa dizer isso? Que as manifestações clínicas, que os sinais e sintomas, eles podem estar superior a 6 meses. Então, o paciente ele tem que estar se cuidando para evitar justamente essa transmissão, ok? Acho que é isso, falei tudo. E lembrem que o diagnóstico ele vai ser voltado justamente para ver aquela questão do IgM, né? Que o IgM nada mais é do que um anticorpo, e quando ele está positivo, significa dizer que a pessoa está na fase ativa da doença. E diferentemente da hepatite A e B, a hepatite C ela não vai ter vacina, então a forma de prevenção para ela é justamente aquelas medidas preventivas, então utilizar camisinha, não compartilhar materiais pérfuros cortantes, não compartilhar escova de dente, lâmina barbear e assim sucessivamente. Então, bora lá para as nossas questões? Então, a gente falou durante essa semana sobre a dengue, sobre a febre amarela e sobre as hepatites A, B e C. Então, a gente vai estar revisando essas questões hoje e no final da aula eu vou estar dando algumas questões direcionadas para a gente responder na próxima segunda-feira, que é dia 24 de agosto. Então, falando um pouquinho sobre a dengue, né? A dengue, ela é um grave problema de saúde pública em nosso país. Seu agente etiológico é uma bactéria, um protozoário, um vírus, um mosquito
ou um verme. Lembrem, gente, que quando a gente fala de dengue, a gente precisa do mosquito para que tenha o quê? A transmissão. Nesse caso, o mosquito o quê? Aedes aegypti. Enfim. E esse mosquito, ele dentro dele, ele vai transportar um agente etiológico. Então, lembre que são mosquitos o quê? Fêmea contaminado com um vírus. Então, lembrem que o vírus, ele vai ser o agente etiológico e o mosquito, ele vai ser o vetor e não o agente etiológico, certo? Então, por esse motivo, alternativa correta, alternativa C. Mamão com leite ninho, essa questão, né? Caiu em concurso, viu, gente? A dengue, deixa eu só tirar aqui, que tá na frente. A dengue é uma doença comum em épocas quentes e chuvosas do ano. Então, aqui no Brasil, começa em outubro, né, até meados de março, que vai ser justamente a época de o verão. Portanto, é importante que algumas medidas elas sejam tomadas durante esse período. Todas as alternativas abaixo, elas indicam medidas que ajudam a barrar a reprodução do mosquito. Então, eu estou falando de quê? Reprodução do mosquito transmissor. Com exceção, alternativa A, limpar sempre a caixa d'água. Alternativa B, manter sempre as caixas de água cobertas. Alternativa C, trocar a água dos vasos de planta. Alternativa D, secar os pratos de vaso de planta. E a alternativa E, colocar tela na janela. Então, alternativa A, lembrem que o ciclo de reprodução do mosquito da dengue, ele adora água o quê? Limpa e parada. E um mosquitinho da dengue, ele pode estar colocando 40 ovos na sua reprodução. Então, um dos cuidados, né, para eu estar evitando essa reprodução e que esses ovos eles se transformem em larvas, é justamente o quê? Limpar. Então, eu limpo essa caixa d'água para evitar que eu tenha condições favoráveis para a reprodução do mosquito. Então, para que o ciclo de vida dele ele não se complete, ele não chegue até o mosquito, certo? Existem até, pelo menos lá no interior da minha família, tem gente que coloca dentro das caixas d'água ou reservatórios, né, que às vezes quando chove pegam água da chuva, é como se fossem umas piabinhas, né, que dizem que essas piabinhas elas comem o mosquito da dengue, a lava, enfim. Não, acredito que tenha fundamento. Então, sempre manter as caixas de água coberta, né? Então, se ela está coberta, então eu vou ter uma barreira, impedindo assim que esse mosquitinho ele chegue nessa minha água. Eu tenho que trocar a água dos vasos da planta, então preferencialmente eu coloco naqueles pratos areia, né? Ou toda semana eu vou estar tirando aquele excesso de água naquele local. Seco
Os pratos de vasos de planta também é dita como uma medida preventiva. E, por último, colocar telas na janela. Quando eu coloco telas na janela, o que é que eu estou impedindo? Que os mosquitos eles cheguem na minha residência. Mas eu não estou impedindo que eles o quê? Se reproduzam. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de dengue, quando a gente está falando de reprodução, essa alternativa ela vai ser considerada incorreta. Então, nesse sentido, a questão pergunta: todas as alternativas indicam medidas que ajudam a barrar a reprodução do mosquito, com exceção da alternativa porque ela vai estar sendo uma medida para não ser o quê? Picado, ok? Questão número 3. Em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sinal de alarme ou choque e nem apresente sangramento espontâneo, seja esse sangramento pelo nariz, seja esse sangramento diarreia, por vômito, certo? A gente tem que realizar a questão da triagem, né? Então, essa triagem, ela vai ser obrigatória. E dentre um dos exames que nós vamos ter é justamente um exame que vai estar ajudando a diagnosticar, tanto em crianças como em adultos, que ela é facilmente lida, né? Porque é muito rápido o exame. Então, nesse sentido, quando essa questão fala que todos aqueles pacientes que eles têm uma suspeita, né, de dengue, é necessário que para a gente faça esse exame é justamente aquela prova, o quê? Do laço, né? Que a gente utiliza o esfingranonômetro e, de acordo com a quantidade de pintinhas que tem no quadradinho, a gente vai diagnosticar se aquele paciente tem ou não o dengue, certo? Esse exame aqui de Machado Guerreiro, ele é utilizado para quê? Doença de Chagas. Aquela doença do barbeiro. Chagas. O teste de sensibilidade ao ácido de acetil salicílico, ele vai ser feito realmente para saber se o paciente ele apresenta alguma reação alérgica ao AS, né? Então, lembre que quando a gente fala do ácido acetil salicílico, que é o AS, ele não pode ser utilizado na dengue, porque ele pode estar ocasionando o quê? Hemorragia. Já esse exame aqui, VDRL, é o exame que a gente vai utilizar justamente para o diagnóstico de quê? De sífilis, certo? Então, esse exame ele pode ser feito tanto um teste rápido, que a gente tem que só fura o dedinho e 10, 20 minutos depois a gente já vai ter o resultado, certo? E o outro, a gente vai ter o teste de sangue para estar confirmando, que é um teste mais o quê? Fidedigno. E esse último teste de Western blot, ele vai ser utilizado para confirmação do HIV. Então, VDLR, sífilis, Western blot, HIV. O teste de sensibilidade é para ver se o paciente ele tem alguma reação alérgica ao ácido acetil salicílico. O Machado Guerreiro é para diagnosticar a doença de Chagas e a prova do laço é para diagnosticar a dengue. Então, nesse sentido, alternativa correta, alternativa C.
Atualmente, a dengue é uma das doenças mais frequentes no Brasil, atingindo a população de todos os estados, independentemente da classe social. Sobre a doença, é incorreto afirmar. Alternativa A, não existe vacina preventiva contra a doença. Alternativa B, é causada por um vírus e transmitida ao homem pelo mosquito Aedes aegypti. Alternativa C, pode ser transmitida direto de uma pessoa doente para outra sadia, seja por contato direto, alimentos, água ou qualquer objeto. Alternativa D, no verão ocorre um aumento do número de casos da doença. E a alternativa E, existem 4 sorotipos da doença. Então, essa alternativa A aqui, a gente não tem uma vacina, ok? Preventiva contra a doença. Então, quais vão ser as formas de prevenção? Conscientização da população. Então, medidas preventivas relacionadas a não deixar o acúmulo de água. Então, dessa forma, essa alternativa ela está ok? Correta. Já a alternativa B, ela vai ser causada por um vírus, exatamente, e vai ser transmitida ao homem pela picada do mosquito Aedes aegypti. Lembre que o Aedes aegypti ele vai ser o quê? Um vetor. Então, nesse sentido, a gente vai ter a questão está correta. Alternativa C, ela pode ser transmitida direto de uma pessoa doente para outra sadia, gente? Ou a dengue ela vai ser uma doença vai ser uma doença contagiosa? Não, a dengue ela não é uma doença contagiosa, né? Ela não vai estar passando de uma pessoa para outra, ela vai ser passada, ela vai ser transmitida pelo vetor. Então, nesse caso, essa alternativa aqui, ela já está ok, é eliminada, ela já está incorreta. Por isso que é tão importante que a gente tenha conhecimento sobre quais são as formas corretas de transmissão das doenças. No verão, ocorre um aumento do número de casos de doença. Por que aumento? Por conta do aumento do período quê? Chuvoso. E no verão vai ser justamente aquele período que, devido à baixa umidade do ar, vai estar possibilitando uma maior quantidade de chuva. Então, nesse sentido, a gente vai ter um acúmulo maior de chuva durante esse período. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma maior incidência e prevalência da doença dengue aqui no país. E a alternativa é, existem 4 sorotipos da doença no Brasil. Então, nós temos o sorotipo 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa alternativa ela também está correta. Nesse sentido, a alternativa incorreta sobre a doença dengue é a alternativa C. E novamente falando um pouquinho, a dengue é uma doença infecciosa, febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave. Então, a gente viu que existem várias classificações. Então, tem uma infecção inaparente, onde a pessoa não apresenta nenhum sinal e sintoma. Existe a dengue clássica. Existe a dengue que pode ter o quadro hemorrágico e pode evoluir também para aqueles estados de choque, né? Então, de acordo com a gravidade, o paciente ele pode vir até a ter uma, como por exemplo, uma Guillain-Barré, uma síndrome de Guillain-Barré. E dependendo da forma que se apresenta. Eu acho que foi incompleta. Então, acho que dentre o que a gente tem que realizar, né, para diminuir a incidência dos casos. Então, condições de saneamento básico, não, porque a gente sabe que esse saneamento básico, a transmissão da dengue, ela não vai ser através de transmissão fecal oral. Quimioterapia específica,
não existe um tratamento específico para dengue, é justamente um tratamento baseado na sintomatologia. Busca ativa de casos suspeitos, também não. Isolamento de casos confirmados, também não, porque não passa de uma pessoa para outra. E a gente tem que ter o controle do vetor, né? Esse controle do vetor a gente tem justamente frente àquelas medidas preventivas associadas a não deixar água acumulada. Então, nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão. Febre amarela. A febre amarela é uma doença viral, ou seja, causada por um vírus, que vai ser transmitida pela picada de um mosquito contaminado. Em áreas urbanas, ou seja, nas cidades, lembre que a febre amarela ela vai ter dois tipos de manifestações, na verdade, dois tipos de febre amarela. Então, nós temos a febre amarela, que é relacionada justamente à silvestre, e nós temos a febre amarela, que ela é urbana. Então, a gente está focando nisso, relacionado justamente à febre amarela, que é transmitida para o homem. Então, nós temos aqui que o principal agente infectante, ou seja, o agente infeccioso, né, o agente etiológico que vai estar causando a doença, na verdade, ajudando, sendo um vetor a transmitir a doença, vai ser a alternativa A, o Anobis albictartis, Aedes aegypti, Simio pertinaz, Aneurocanthus e Culex. Quando eu falo desse nome daqui, a gente fala que ele é como se fosse um mosquito que ele vai estar transmitindo a malária, certo? A Aedes aegypti, além da febre amarela, ele também vai estar transmitindo a dengue, a zika, a chikungunya e assim sucessivamente. Então, nós temos que, em áreas urbanas, o Aedes aegypti ele vai ser o principal vetor que vai estar transmitindo essas doenças para nós homens, certo? Então, é necessário que nós tenhamos um cuidado com esse mosquitinho, porque realmente ele faz um estrago muito grande. Ele é muito pequenininho, mas ele também faz um estrago muito grande. Esse outro, símio, símio pertinaz, ele é um mosquito que ele é conhecido como borrachudo, certo? E deixa eu ver aqui qual é a doença, porque eu não lembro mais a doença que ele vai estar transmitindo. Cadê, meu Deus?
Ele vai estar causando uma febre, certo, gente? E ele vai ser característica tanto aqui da América Central como América do Sul. Então, também é um mosquito que tem uma importância epidemiológica, porque ele também vai estar causando doenças. Então, nesse sentido, é necessário que a gente tenha essa transmissão, né? Então, aqui, conhecido como borrachudo, esse, alternativa D, ela vai ser uma mosca, que é mosca negra. Ela vai ser muito presente na Ásia e na África. E o último, que é o Culex. Ele é um mosquito que ele é bem característico, que ele tem as pernas bem longas. Então, sempre que a gente vê aquele mosquito com as pernas bem longas, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente tem o Culex, né, que ele está transmitindo a elefantíase. Então, nós temos aqui relacionado à elefantíase também. Então, nesse sentido, quando a gente fala de febre amarela, em áreas urbanas, o principal agente que vai estar favorecendo a transmissão vai ser justamente o Aedes aegypti. A febre amarela é uma doença provocada por vírus que desencadeia sintomas como febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça e musculares, né? Então, cefaleia e mialgia, náuseas e vômitos. Além disso, na sua forma grave, podem ocorrer insuficiência renal e hepática, manifestações hemorrágicas e pele e olhos amarelados, que é considerado icterícia. Baseando-se nos seus conceitos, marque a alternativa que não se refere a uma forma de proteção contra a febre amarela. Não deixar água acumulada, pois esse local serve de criadouro para o mosquito causador da febre amarela. Alternativa B, usar repelente de insetos. Alternativa C, utilizar mosquiteiros em áreas de risco. Alternativa D, não comer carne mal passada ou mal cozida. E a alternativa E, tomar a vacina contra a febre amarela. Então, gente, quando a gente está falando dessa alternativa A, a gente está justamente impedindo o quê? A reprodução do Aedes aegypti. Então, se não tem o Aedes aegypti, a gente vai diminuir rotineiramente e significadamente a questão da incidência de febre amarela. Usar repelente também trata-se de uma forma de proteção. Utilizar mosquiteiro também. Tomar a vacina, né, que é primordial, principalmente para aquelas pessoas que viajem para aquelas áreas com recomendação de vacina. E não comer carne mal cozida ou mal passada realmente não é uma alternativa, porque a forma de transmissão da febre amarela, ela não é uma transmissão fecal oral, ok? Eita, desconsiderem, viu, essa alternativa é. A dengue e a febre amarela são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Sobre isso, podemos afirmar que são doenças que provocam febre intensa, sim, que deve ser tratada com ácido acetilsalicílico, jamais. Ela deve ser o quê? Evitada. Então, não deve ser tratada com ácido acetilsalicílico. São causadas por
bactérias. Dispensa, né? E existe vacina apenas para a dengue até o momento. Então, essa alternativa, ela tá o quê? Falsa. São causadas por quê, gente? Por vírus. Causadas por vírus e existe vacina apenas para a febre amarela até o momento. Então, vamos reservar essa questão aqui. Cujo vetor Aedes aegypti pode transmitir a malária e a elefantíase às pessoas. Falsa. A Aedes aegypti pode transmitir o quê? Zika, chikungunya. O culex é que vai estar transmitindo a elefantíase e o outro mosquito é que vai estar transmitindo a malária. E que causam febre devido à liberação de merozoitos, que vão ser relacionados a protozoários na circulação, jamais. Então, nesse sentido, alternativa correta, alternativa C. A febre amarela é uma doença que pode ser transmitida pela picada de mosquito no meio urbano. De novo, já falamos, né? Analise as afirmações abaixo em relação à febre amarela. O principal vetor e reservatório da febre amarela silvestre no Brasil é o mosquito do gênero Haemococcus. Essa alternativa ela está o quê? Verdadeira. Na febre amarela silvestre, os hospedeiros naturais eles vão ser os primatas. Até aqui está certo. E o homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente? Não, lembrem que vão ser vetores diferentes que vão estar causando a febre amarela no ciclo silvestre e no ciclo urbano. Na febre amarela urbana, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório e o homem é o único hospedeiro de importância epidemiológica, verdadeiro. O modo de transmissão na febre amarela silvestre, o ciclo vai se dar entre o macaco infectado, o mosquito silvestre e o macaco sadio, exatamente. E já o modo de transmissão na febre amarela urbana se faz da picada do mosquito Aedes aegypti no ciclo homem infectado, Aedes aegypti e homem sadio. Então, dessa forma, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Sobre as hepatites, assinale a alternativa incorreta. Hepatite é uma inflamação no fígado, correto, que pode ser causada por vírus, tipo A, B, C, D, E, utilização de algumas drogas, anti-inflamatórios também, de álcool, lembra da hepatite alcoólica, lembra da hepatite tóxica, exatamente. Doenças autoimunes também poderão estar causando, doenças metabólicas, como é o exemplo da doença de Wilson, e doenças genéticas. Então, essa alternativa, ela está o quê? Verdadeira. Os sintomas mais comuns da hepatite A e da hepatite B são dor ou desconforto abdominal, dor muscular, que no caso é a mialgia, né? Fadiga, amarelamento da pele dos olhos, que no caso é a icterícia, sangramento no esôfago ou no estômago. Bora ver o resto. A vacina é uma das principais formas de prevenção contra a vacina a hepatite A e tipo B, verdadeiro. E a hepatite C, ela pode ser prevenida evitando contato com sangue contaminado, sexo desprotegido e compartimento de objetos. Nesse sentido, essa alternativa ela está o quê? Correta. Então, eu posso estar prevenindo. Peraí, não. A hepatite C, ela pode prevenir evitando contato, sexo o quê? Protegido aqui, certo, gente?
Desprotegido, não. Então, nesse sentido, essa alternativa, ela está o quê? Incorreta. Lembre que a hepatite C, ela também vai ter a via o quê? Sexual, né? Então, ela também vai ser considerada uma IST. Então, nesse sentido, a alternativa correta vai ser justamente a alternativa D. As hepatites virais, elas são doenças causadas por diferentes vírus que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal e são observadas diferentes regiões de acordo com o agente etiológico. Assinale V ou F sobre as hepatites virais. Os mais relevantes são os vírus A, B, C, D e E verdadeiro. A hepatite A é transmitida pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. Exatamente. Lembre que é essa hepatite que a gente tem que ir nas escolas e fazer aquele momento de conscientização, né? Ter muito cuidado com as fraldas trocadas e assim sucessivamente. A hepatite viral B e C vão ser transmitidas pelo sangue, esperma e secreção vaginal, ou seja, pela via sexual, e a transmissão pode ocorrer pelo compartimento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente e alicate de manicure, como eu falei para vocês. E o vírus B e C, desconsiderem esse D aqui, gente, são os que costumam causar uma doença crônica, né? Aquela persistência do vírus após 6 meses. E esta pode cursar de forma oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas, assintomática, sem nenhum sintomas, ou sintomática, com sintomas. Então, dessa forma, essa alternativa está correta. Então, todas essas alternativas estão verdadeiras. E agora, gente, como eu falei para vocês, é com vocês, certo? Então, eu vou ler e vocês vão respondendo, e no encontro presencial vocês vão respondendo, combinado? A contaminação pelo vírus da hepatite A ocorre principalmente, alternativa A, da mãe infectada para o filho durante a gravidez. Alternativa B, em relação sexual desprotegida. Alternativa C, por meio de água e de alimentos contaminados. Alternativa D, durante o aleitamento materno, ou alternativa E, nas transfusões sanguíneas. Então, marquem aí o que é que vocês acham que são verdadeiro a respeito da contaminação da hepatite A. Questão número 2. As hepatites virais, elas constituem-se um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil. As equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras, sintomáticas ou não, de hepatites. Informe-se se é verdadeiro ou falso as seguintes situações clínicas, consideradas como suspeitas de hepatite viral, e em seguida assinale a alternativa que apresente a seguinte correta. Icterícia aguda e colúria, diminuição de aminotransferase, história de exposição percutânea ou de mucosa a sangue ou secreções de pessoas portadoras ou com suspeita de infecção por HBV, né, que no caso é a hepatite B, ou HAV, que no caso é a hepatite A. História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg reagente e ou anti-HBC reagente. E a última, exames sorológicos de triagem, reagentes para hepatite, ou seja, doadores de sangue e ou órgãos usuários de hemodiálise
e ambulatoriais de DST. Aí marquem como verdadeiro ou falso. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Sobre esse assunto, é correto afirmar: a infecção por dengue pode ser assintomática, a infecção por dengue é bacteriana, C, quem já teve a doença não desenvolve novamente, e D, só é preciso se preocupar com a proliferação do mosquito durante o período chuvoso. Marquem aí. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus da dengue causa doenças febril aguda. Na maioria dos casos, os sintomas são leves e autolimitados. Contudo, uma pequena parcela dos infectados ele evolui para doenças graves. Sobre o vírus da dengue, assinale o item incorreto. A infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele. No entanto, uma segunda infecção por outro sorotipo é um fator de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença. B, a infecção por dengue é sempre sintomática, por isso deve-se observar os sinais, tendo em vista que a infecção pode causar doença grave, levando à morte. Alternativa C, a forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosa, entre outros sintomas. E a alternativa D, o período de incubação no homem varia de 4 a 10 dias, sendo em média de 5 a 6. Após esse período, surgem os sintomas da doença. Então, de acordo com a sintomatologia da dengue, qual questão vocês acham que vai ser considerada incorreta, certo? Assinale a alternativa que apresente sinais de alarme da dengue hemorrágica. Então, alternativa A, sonolência e irritabilidade. Alternativa B, pressão arterial convergente, que é quando a PA tem um diferencial abaixo de 20 milímetros por mercúrio. Alternativa C, pulso rápido e fino, ou alternativa D, hipotensão arterial. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica uma informação incorreta sobre a febre amarela. Alternativa A febre amarela é uma doença viral. Alternativa B, a febre amarela pode causar dores musculares, dor de cabeça e icterícia. Alternativa C, a febre amarela é transmitida por mosquitos. Alternativa D, a febre amarela silvestre foi erradicada. Ou alternativa E, a febre amarela ela não possui um tratamento específico. Então, dessa forma, vocês marquem novamente a alternativa incorreta sobre a febre amarela. E, gente, muito obrigada por mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado dessa semana, né? Então, trouxemos assuntos relevantes, falamos um pouquinho sobre dengue, que é um assunto que a gente já está cansado de saber, mas essa incidência e essa prevalência dessa dengue parece que nunca acaba. E espero que vocês estejam bem, né? A gente se vê na próxima segunda e até lá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se possível, fiquem em casa e estudem, ok? Quem teve dificuldade, gente, é só voltar o vídeo e pausa o vídeo na questão e vocês vão fazendo a questão mais calma, combinado? Então, tchau, tchau.